pessoal, tudo bem? Quase acabando o nosso curso, hein? Vamos hoje para a nossa 19ª aula do módulo DBA Pleno. Dicas finais. O item de hoje é o Duplicate. Relembrando que na aula anterior a gente fez uma recuperação de dados utilizando a técnica de flashback. Lembram? Recuperamos dados de uma tabela, pegamos informações, voltamos uma tabela da lixeira, pegamos informações e arrumamos o banco de dados que tinha algum problema. Então, tudo isso a gente fez e recuperamos os nossos dados, recuperamos as nossas informações. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a teoria de um item que muita gente me pede. Encontro vários alunos, vários profissionais, inclusive bons da área, com dúvida a respeito de trabalhar com o Duplicate Database. Confesso que eu mesmo, em alguns momentos, tive algumas dificuldades em fazer esse processo. Por isso, há algum tempo, eu montei um procedimento que eu utilizo até hoje, já utilizei em vários clientes e que é bem interessante. Vamos trabalhar então com o Duplicate Database. Para isso, vamos imaginar que a gente tem o seguinte cenário, que é bem comum no dia a dia, onde eu tenho um banco de dados no modelo Oracle Hack e eu preciso, por algum motivo, duplicar ele com outro nome. Isso é bem comum quando eu preciso criar um ambiente de teste, um ambiente de homologação, ambiente de desenvolvimento, enfim, diversos ambientes no meu dia a dia, é bem útil eu utilizar essa forma de trabalho, utilizar o duplicate para duplicar um banco de dados. Então, o nosso case de hoje é a seguinte situação. A gente tem um ambiente de produção em Hack com dois nodes, com duas instâncias, e esse meu Oracle que tem dois nodes, essas duas instâncias, e a gente precisa clonar para criar um ambiente de desenvolvimento. Só lembrando que um hack de dois nós, de uma forma bem simples, é o seguinte: eu tenho a instância 1, eu tenho a instância 2, aqui é a instância 1, aqui é a instância 2, e eu tenho o meu database. Tenho aqui o meu database. As duas instâncias acessam o mesmo database. Isso é cluster, isso é Oracle Hack. A gente tem um curso específico para isso, Mas só para vocês saberem o que eu tenho então. Quando eu digo que eu tenho um hack de dois nós com duas instâncias, eu quero dizer essa estrutura aqui. Então, imaginem que eu preciso clonar para criar um ambiente de desenvolvimento. Essa é uma das formas mais utilizadas, uma das formas mais padrão de se criar um ambiente de desenvolvimento. O nosso banco de produção, no nosso exemplo, no nosso case, vai se chamar prod, e vamos criar um banco de desenvolvimento que a instância vai ser o nome de dev. Então, temos o banco de dados prod já em Hack para o ambiente dev, e para o ambiente dev eu já tenho instalado toda a estrutura de grid de dois nós. Esses detalhes vão ser abordados no curso de Oracle Hack no projeto DBA. Porém, a gente não vai tratar aqui da instalação da estrutura, mesmo porque a instalação da estrutura é instalar um hack. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer um duplicate, é duplicar o banco de dados para que ele consiga trabalhar com a cópia do banco de produção. Ok? Bom, então nesse caso, no nosso case de hoje, para que essa tarefa seja possível, a gente vai utilizar uma tecnologia chamada de Duplicate Database do RMAN. Esse duplicate ele é muito útil, principalmente porque ele não causa downtime, nenhum downtime do ambiente de origem. Ambiente de origem aqui entenda-se o ambiente de produção. E no final a gente vai ter uma cópia fiel do ambiente de produção. Vantagem principal é que não exige nenhum downtime do ambiente, ele permanece totalmente funcionando. Para isso, o duplicate existem algumas técnicas onde ele faz uma cópia direto de um para o outro, jogando as informações de um para o outro.
Tem uma técnica que utiliza o backup, que ele pega um backup feito de produção e a partir desse backup ele joga para o outro lado, né? Ou seja, ele faz a restauração do outro lado com o duplicate e automaticamente aplica os archives para que o banco fique aberto igual ao de produção. Um item importante que para que isso seja feito dessa forma, para que realmente ao final os dois estejam bem próximos, eu preciso que o banco esteja em modo archive log, o banco de produção esteja em modo archive log, certo? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Nosso único pré-requisito principal, claro, além de ter toda a instância montada, tudo isso, mas eu digo assim, para que isso seja possível, o pré-requisito é termos um backup do ambiente de produção recente e disponível para acesso pelo ambiente de dev. Ou seja, eu tenho aqui a minha máquina de produção, eu tenho aqui a minha máquina de dev e eu tenho em algum lugar uma máquina, pode ser um storage, enfim, um local onde tem os backups. Os backups precisam obrigatoriamente, para que esse processo funcione, para que esse processo seja, para que eu possa utilizar esse processo, eu preciso que o backup esteja acessível tanto por essa quanto por essa aqui, que claro é a padrão, é onde guardo os backups. Mas eu tenho que conseguir vir aqui buscar o backup para restaurar. Então ele funciona assim: um backup foi feito da produção, está armazenado aqui, com o backup dos archive, e eu tenho aqui um backup, eu tenho aqui a minha instância, onde vai ser o meu banco de produção. Ele vai vir aqui buscar o backup para poder restaurar o disco dele aqui. Então ele vai ter restauração para dentro do disco, ok? Esse é o processo que vamos utilizar. Bom, para isso tem uma sequência de comandos, uma sequência de itens que precisam ser feitos para que a gente consiga. Na origem, toda vez que eu falo origem, eu falo prod, eu vou criar o arquivo de configuração. A gente já ouviu falar, claro, eu não vou aqui, se eu for aqui ter que explicar o que é um arquivo de configuração, um arquivo de inicialização, estamos voltando lá no Oracle DBA Junior. Então, eu vou criar um arquivo de configuração lá dentro da minha máquina origem, dentro do prod, fazer um create pfile num local específico a partir do spfile que ele tem. Com esse comando, ele vai criar o arquivo de inicialização para a instância dev, e esse arquivo vai ser uma cópia do que eu tenho em produção. Por isso, eu vou copiar ele para o servidor de destino. O SCP é um comando que eu utilizo para copiar de um servidor Linux para o outro. Eu coloco SCP, o que eu quero copiar, para usuário, senha, arroba o nome da máquina ou IP, dois pontos e o endereço. Então eu vou estar jogando lá para a máquina chamada destino, no endereço tmp, um arquivo com init.dev, que é a cópia desse. Sendo assim, eu vou precisar preparar para iniciar a instância no dev, no local onde vai ser o dev, né? No servidor de destino. Basicamente são dois passos. Eu copio esse init.dev lá para dentro do Oracle Home DBS, que é o local padrão, edito o arquivo de parâmetros, o arquivo initdev.ora, no nosso caso, alterando alguns parâmetros, basicamente 5 parâmetros que eu tenho que alterar nele. Colocando o cluster para false, para que ele entenda que não é um banco cluster por enquanto. O dbFileNameConvert, eu coloco ele para esse parâmetro, é um parâmetro que faz o seguinte: ele vai pegar tudo que tiver com prod e vai alterar para dev. Prod, dev. LogFileNameConvert é a mesma coisa. Prod, alterar para dev. Esse é o trabalho que faz o convert. Prod para dev.
prod para dev. Esse é o trabalho que ele vai fazer. Vou trocar o dbName e o dbUniqueName para dev, que é o novo nome que eu quero. A observação interessante é que esse arquivo, o arquivo exemplo completo, está disponível para download na página da aula 19. Iniciando o dev em modo no mount. Bom, vocês lembram que eu posso iniciar uma instância no modo no mount? No modo no mount, o que ela fazia? Ela lê apenas o arquivo de parâmetros, apenas o meu init, não vai ver se existe control file ou não, mesmo porque não existe control file ainda. Então, com essa situação, ele simplesmente vai iniciar somente a instância. Quando ele inicia só a instância em modo no mount, vocês lembram o que ele fazia? Ele sobe apenas os parâmetros de memória, SGA, PGA, enfim. Se você der um ps-ef, pipe, grep, pmon, ele já vai mostrar a instância iniciada com o nome dev. Então, para isso, vou fazer um export Oracle Seed com o nome dev, fazendo SQL plus DBA startup no mount, para ele subir em modo no mount. Importante no modo no mount, se você for tentar subir em modo mount, ele vai reclamar, porque ele não tem control file ainda. Ainda no banco de produção, a gente vai fazer ainda. Efetuar um backup do archive log com rman. Para isso, a gente pode utilizar o comando simples do rman, backup archive log all, para ele fazer um backup do archive log. Isso aqui é importante, guardar a hora de término do backup, para que eu possa depois colocar isso no meu until time. Bom, para que eu possa executar o duplicate, eu tenho aqui um padrão de script que eu normalmente faço. Eu faço um shell script. Coloquei aqui como exemplo Saholi com o nome duplica.sh. Para isso, eu vou colocar dentro dele o seguinte: Oracle Home, bin, rman, é só para que ele saiba onde está o executável do rman. Target é igual. Quem é o target? Bom, esse comando ele vai ser executado do servidor de destino, ok? Então, lá do destino eu vou conectar a origem como target. A origem vai ser o target, ou seja, vai ser o alvo da onde eu vou pegar a informação para jogar para o meu auxiliar. Até aqui, o dev é chamado de auxiliar. Feito isso, eu coloco lá rman target sys barra senha arroba, por exemplo, prod auxiliar barra. Esse EOF é end of file. Quando eu coloco esse aqui, os dois sinais de menor EOF, significa o seguinte: execute até encontrar o EOF de novo. Então ele vai executar daqui até aqui. Esse vai ser o meu bloco. Aqui eu coloquei um comentário que o target é a origem, como eu comentei aqui em cima, target é a origem. E dentro do meu script eu tenho run, toda vez que eu rodo um bloco rman, eu tenho que ter um run, chaves, o comando e no final fecha chaves. Então, allocate channel dev 1 device type disk, 2 device type disk. É o seguinte, eu vou alocar canais para fazer paralelização do processo. A carga vai ser dividida em 2 canais, 3, 4, quantos canais eu fizesse, para que seja mais rápido. Isso normalmente, quando eu tenho uma carga grande para fazer um duplicate, eu abro mais canais. Porém, lembrando que, claro, tudo isso é impactado de acordo com a quantidade de processadores que eu tenho na minha máquina, de acordo com a, com a forma como a minha máquina trabalha, com a arquitetura da minha máquina. Então, eu aloquei 2 canais, dev1, dev1, 2, para o device principal, que é o target, e eu aloquei 2 canais no auxiliar. É sempre a mesma quantidade para que eu não tenha gargalo, ok? Então, esse como se fosse esse para esse, e como se fosse esse, para evitar que eu tenha gargalo. O comando está aqui, duplicate target database to dev, para o nome dev, que já é aquela que está startada em modo no mount. Until time,
Aqui eu faço a conversão to date, data da hora da finalização do último backup de archive. Para que isso? Para que eu possa pegar, ele volte o backup e utilize aqueles archives que estão dentro do backup. Ou seja, o meu banco vai ser iniciado bem próximo do que estava o meu produção na hora que foi feito o backup de archive. Então, aqui o padrão que a gente já conhece, to date, a data nesse padrão, dia, mês e ano, H24, ou seja, esse aqui é o formato da data, a máscara da data. Aqui é outro macete, o local aonde está o arquivo de backup. Esse backup aqui é o backup de produção, por isso que está prod aqui. Então, esse backup aqui é o backup do banco de origem. Escrever com mouse é ruim, tá, gente? Mas dá para a gente entender. Não é para ser bonito, é para ser funcional, ok? No FileName Check, o parâmetro que a gente utiliza já foi comentado uma vez. E toda vez que eu termino um processo que eu abri canal, eu tenho que liberar os canais. Como eu abri 2 canais para cada um, o canal 1.1 e 1.2, que é do device principal, que é do target, e o 2.1.2.2, que é do device origem. Então, dei um release no 1.1, no 2.2, no 2.1 e no 2.2. Exit, sair. Após terminado isso, que vai demorar mais ou menos de acordo com o tamanho do nosso banco, é claro, ele vai passar para o próximo item, que é o momento da gente ver como é que foi feito. Porém, tem algumas informações interessantes para a gente ver nesse arquivo shell, nesse arquivo duplica.sh. Esse aqui vai ser salvo, coloquei o nome de duplica.sh. Ele deve ser dado o privilégio de execução. Então, lá no meu sistema operacional, eu vou dar um chmod mais x nele, dizendo que esse é um arquivo que pode ser executado com sh. Convém que a gente faça uma cópia, que a gente faça um teste de conexão no RMAN, conectando com o usuário do sistema operacional do dono do banco, normalmente o usuário Oracle, né, aquela conexão que a gente faz no sistema operacional, digitar o comando rman target, esse comando que está aqui, ó, rman target auxiliar barra. Então você vê, eu coloquei aqui sys, que a senha fosse Oracle for you, @prod auxiliar barra. O auxiliar não precisa colocar usuário e senha, porque é a partir dele que eu estou executando. O resultado deverá ser alguma coisa dessa forma aqui. A única coisa que pode ser diferente é o DBID, claro que não é o número do DBID do banco de vocês de produção. Mas ele tem que trazer informação não montado e tem que trazer DBID. E lembrando das ordens, o target é o produção, o auxiliar é o dev. Erros que podem ocorrer na maioria das vezes é por não ter o banco de origem, o banco prod no TNS names do servidor de destino. O TNS names.ora, que todo mundo conhece também, é um arquivo que traz as configurações, os endereços dos outros bancos de dados da onde eu quero que estão fazendo conexão a partir daquela máquina. Então, lá na minha máquina da dev, no meu servidor, no meu sistema operacional do dev, eu vou ter que ter lá no local onde ele fica armazenado, que é o Oracle Database, o Oracle Home, Network, Admin, lá dentro tem um diretório tnsnames.ora. Nesse tnsnames.ora, eu vou ter armazenado o tnsnames da produção, com o nome, inclusive, prod, o nome que está aqui, ok? Para que eu possa conectar no banco de produção. Para executar o shell script, ele é muito simples, mas tem um macete legal, que eu gosto de colocar ele para executar em modo background, com o comando NoHup, para caso a sessão caia, eu não perca meu trabalho, e eu tenho automaticamente um log que eu posso olhar. Digito NoHup, ./duplica.sh e o e-comercial. O e-comercial e o NoHup fazem com que ele execute em modo background. E para acompanhar,
eu dou um tail-f num arquivo chamado nohup.out, que ele vai me trazer em tempo real, na tela, um log do que está sendo feito. Terminada essa parte, tem algo interessante, que esse é, vamos dizer assim, o grande diferencial da tarefa. Quando eu termino, então eu tinha lá na minha máquina de produção 2 nós do hack, e agora eu joguei e fiz o duplicate, mas esse duplicate vai cair em apenas um nó. Ele vai entender como se fosse um hack one node, ou hack single node, hack de um nó só. Para isso, para que ele fique igual à produção, eu preciso efetuar algumas configurações para que ele entenda que ele passou a ser um hack. Primeira coisa, eu vou dar um alter system set cluster database igual a true, dizendo que a partir de agora ele é um cluster database. Colocando scope spfile, vocês já sabem o porquê, para ele guardar no spfile. Vou criar o spfile, colocar ele dentro do ASM, para que as duas instâncias possam enxergar o mesmo spfile. Feito isso, então, eu vou colocar ali, ó, create spfile. Com esse parâmetro, eu digo para ele criar dentro do ASM. Não preciso dizer o diretório, porque ele já vai criar automático lá dentro. Do pfile, passo o caminho completo do meu arquivo pfile que eu tenho. Agora eu entro dentro do ASM, dentro do comando ASM cmd, e lá dentro eu crio um alias. Lá dentro, então, eu vou entrar nesse endereço aqui primeiro, faço um cd dentro desse endereço aqui, para eu ver o nome desse carinha que foi criado. Esse ele cria com esse nome todo estranho, que é o padrão que ele cria na hora que eu faço o create. Mas para eu poder definir ele, eu vou ter que dizer que esse cara é um nome spfile dev.hora. Para isso eu uso o comando mkalias, colocando esse cara aqui para esse nome. Então eu entro no asm.cmd, vejo qual que é o nome que ele criou e faço mkalias para que ele possa vir para fora. Fazendo isso, eu vejo aonde que ele criou o arquivo spfile dev.hora lá no meu ASM, através do comando ls, enfim, que a gente também já aprendeu do ASM-cmd. Vou na minha máquina agora a gente só mexe na destino, não mexe mais na origem. Edito o arquivo edit dev.hora que eu tinha lá. Eu aconselho vocês a fazer o seguinte, vocês renomearem o editdev.hora que a gente tem lá para editdev.old, para se você precisar uma outra hora ele está ali. E você tem nada mais nada menos que uma cópia do arquivo de configuração. Feito isso, você pega esse carinha, esse initdev e cria um novo, né, dá um vi initdev.hora e coloca simplesmente isso aqui, que é o endereço de onde está o arquivo de parâmetros agora dentro do ASM. Copio esse arquivo initdev para a instância 2, mesma forma que a gente fez o SCP, com Oracle, destino e tal, para o local onde eu quero. Esse aqui é o local padrão. Nos dois nodes, renomear para initdev 1 e 2. Aqui ficou meio estranho. Ó, eu vou fazer então, lá no 1, initdev 1 e no 2, initdev 2. Então aqui não é simplesmente no 1, para 1 e depois para 2. Ok? Sendo assim, eu vou ter cada um com o seu nome de arquivo. Isso porque o hack trabalha dessa forma. Quem vai fazer o curso de hack vai conseguir visualizar essa situação. Depois disso, eu vou setar alguns parâmetros, alter systems, listener local, vou setar para que ele habilite a segunda thread, ele chama de thread, para que ele habilite a segunda thread, setar um table space, o outro table space, e vou dar um alter system setando o SID, para que setando o número de instância, né? Cada um vai ter seu número de instância, ó, para dev1 e para dev2, ok? Feito isso, o próximo passo é eu adicionar o cluster manualmente. Eu vou dar um stop no database, srvctl stop database -d,
remover o database do cluster, caso ele esteja lá, caso seja algum cluster que eu já tenha utilizado com esse nome. Isso acontece muito quando eu vou fazer clone de bancos de desenvolvimento, onde o banco existe uma vez, eu apago, recrio de novo. Se por um acaso eu for remover e ele não tiver adicionado, ele vai dizer que não tem nada adicionado, sem problema. Eu adiciono o database, eu utilizo vctl add database -d, nome do banco, -o é o Oracle Home, -p o endereço do SPFile. Adiciono a instância 1, coloco o nome do node de destino, a instância 2, o nome do node de destino, o nome da máquina, ProjDBA1, enfim. Depois disso, eu vou startar o database com svctl, start database -d, o nome do banco que a gente também já aprendeu a fazer. Com isso, a hora que ele subir OK, a gente vai ter um banco normal, vai ter um banco lá, cópia de produção, também funcionando em hack. Claro que alguns conceitos, principalmente essa parte final de hack, pode ter ficado um pouco confusa pelo conhecimento de hack ser um pouco específico. Ele é bem específico, então pode ser que tenha alguma dúvida. Para isso, vai ter o curso de hack, está tendo um curso de hack no nosso projeto DBA e eu aconselho que vocês façam esse treinamento que vale muito, muito a pena mesmo. Hack é uma tecnologia muito legal, muito utilizada em Oracle e vamos dizer assim, condição praticamente necessária para um DBA Sênior trabalhar com ela. Considerações finais então. Todo esse processo que foi feito, ele é chamado de processo manual de colocar em hack. Ele pode ser feito de uma forma automática apenas com um comando, através de um aplicativo chamado rconfig, que é aprendido no curso de Oracle Hack. Após o término do processo, é interessante a gente verificar se ele trouxe o tablespace temporário com datafile, com tempfile, né? Que datafile é de tablespace normal e tempfile é do tablespace temporário. Caso não tenha criado automaticamente, a gente pode adicionar com o comando de add tempfile. Então, ele é bem simples, mas é algo muito importante de se saber e não são todos os DBAs que sabem. Nosso curso está chegando ao fim. Na nossa próxima e última aula, a gente vai abordar alguns troubleshooting, alguns assuntos bem interessantes na forma de dicas, livros de apoio para o DBA, ok? Então espero que vocês tenham aprendido. Esse é um assunto que com certeza gera dúvidas. Se as tiverem, não tenham problema nenhum em perguntar, em pedir ajuda, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima e última aula. Tchau!